Olá pessoal, tudo bem? Bom, nem precisaria estar aqui porque com o documento que eu fiz sobre delimitação de bacias hidrográficas com o Towden pela linha de comando, você pode concluir o processo sem nenhuma dificuldade. Mas estou aqui para te dar a garantia de que o processo vai funcionar e a melhor forma de você executar isso aí é pela linha de comando, não é QGIS, não é ArcGIS. Quer fazer por lá, você pode seguir os procedimentos para instalação. No QGIS você vai ter mais dificuldade, mas no ArcGIS é mais tranquilo. No MapWindow também a gente pode usar. Mas eu vou fazer pela linha de comando, porque é muito prático. Vamos lá então. Esse aqui é o meu guia, roteirinho com o comando. Copia e cola, copia e cola, copia e cola, acabou o processo. Simples assim, por que você vai ver na prática. Então nós temos aqui o QGIS, meu QGIS, ou a versão que eu estou utilizando do QGIS para poder visualizar os dados e mexer na simbologia e tal, a questão 3.10.4. É a versão que eu estou utilizando. Então, beleza. O QGIS serve meramente como interface gráfica para a linha de comando. Então, você vai abrir o prompt de comando, está aqui, executa ele. É isso aqui. Então, com o roteirinho, copia e cola, copia e cola, copia e cola. Eu tenho o roteiro, tenho o prompt de comando. O que eu preciso? Dos dados. Estou assumindo que você já seguiu o vídeo para fazer a instalação do Towden. Então, se você já instalou, tudo certo. Vamos lá. Os dados estão na minha pasta C Towden. Tem aqui? C Towden. Aqui tem. Só tem o MDE lá. Então tudo está aqui dentro. O que é esse MDE? Um pequeno recorte lá do Acre, que eu utilizei no primeiro tutorial em 2015. Isso aqui é a bacia hidrográfica, você vê claramente ela, tá vendo? Então, ele foi projetado, como eu falei no documento, em WGS 84 UTM Zona 19S, porque o TAD não reconhece SIGA 2000. E depois do processo ele vai ter que eu vou ter que ficar fazendo reprojeção para poder colocar o dado novamente SIGA 2000, que ele vai perder o sistema de referência. Então deixei em WGS 84 mesmo. Você pode ficar à vontade para usar o dado em SIGA 2000, não tem nenhum problema. Então está aqui MSDOS, comandos básicos. Você digita CD, que significa Choose Directory, CD espaço, e você vai até a pastinha onde estão os dados. Aqui, C, Towden, copia e cola aqui. Com o botão direito do mouse, ele vai reconhecer automaticamente. Pressiona Enter, você está dentro da pasta. O comando CLS, pressionando Enter, limpa a tela. Então, se tiver muito comando ali do MS-DOS para fazer a delimitação da bacia, você usa o CLS para limpar a tela. Então, o MDE já está lá, ele já tem esse nome, tá vendo? Você pode digitar aqui o documento, o nome do MDE, você vai digitar o nome do seu, vai colocar aqui, ó, Pit remove "-e", MDE "-fel", pit remove, ou seja, "-e" é altimetria e "-fel" é o pit remove. Isso vai ser utilizado depois também. Você copia aqui, coloca na linha de comando e executa. Se o Towden está instalado, ele vai mostrar ali para você informações do Towden. Isso aqui é uma variável de ambiente, ou seja, o executável pode estar em qualquer lugar do computador. Mas como está lá no path do Windows, está definido na variável de ambiente, você pode executar, que ele vai chamar o algoritmo sem problema. Então o pit remove já está lá, e o pit remove é aquilo que a gente chama na literatura de modelo digital de elevação hidrologicamente corrigido. Vou olhar aqui a interface do QGIS, vou mapear aqui meu caminho, que é no C, Towden, vou adicionar como favorito. Então ele vem para cá para cima, e agora eu posso ver os resultados vão sendo gerados, eu posso analisar ali. Esse é o modelo digital de elevação hidrologicamente corrigido, é o pit remove. Tá aí. Próximo raster é o raster de direção de fluxo Flow Direction. Você copia o Flow Direction, o comando lá, cola ali no prompt de comando. Flow Direction é o processo mais pesado, vai demorar muito se o teu MDE for gigantesco. Então, se tu queres um tempo de processamento mais dentro da sua realidade, você corta o seu MDE. Está aqui, o Flow Direction foi criado. Está aqui o comando, você pode visualizar aqui no QGIS. E aqui ele cria o Flow Direct e cria o Slope também. Deixa eu atualizar aqui. Ó, Flow Dir, tá vendo? O Flow Direction é esse raster aqui. Ele cria também uma declividade. Só que a gente não usa declividade. Aqui ele gera também. Para controle dele, ele precisa da declividade. Deve ser um arquivo intermediário dele, né? Então, o Slope pode sair de banda. A gente tem aqui o Flow Direction, que é
o raster de direção de fluxo pelo método determinístico D8. Próximo raster é a área de contribuição, ou seja, o limite da bacia hidrográfica. Então você copia o comando, você vai entrar com flow direction, você não precisa nem editar os nomes dos arquivos. O único nome que você precisa editar no início é o nome do MDE. O resto não precisa nem editar, só copiar e colar e vai funcionar direto. Você vai entrar, botão direito, copiar aqui, deixa eu apagar aqui, botão direito, a área de contribuição D8, ele vai gerar também. Esse raster aqui tem uma questão que nos tutoriais antigos eu não abordava. O raster de contribuição, primeira versão, por isso que tem esse V1, tem isso aqui na ponta que a gente chama de contaminação de borda. Se você abrir o pitch remove, olha onde vem o limite do pitch remove. E olha onde vem o limite do raster D8. Então você precisa, você pode gerar uma álgebra de mapas com a calculadora raster, uma função logarítmica para você exibir esse pitch removal, esse raster de contribuição elevado a uma função logarítmica. Aí você vai botar aqui contribuição log de 10. Só para você ver o que ele vai fazer. Manda executar e vai gerar o raster. Então tem aqui o meu log de 10, vou desligar esse outro e vou colocar aqui na simbologia dele representação por falsa cor e vou aplicar. Deixa eu ver se essa rampa aqui representa bem o que eu quero. Vou inverter. Deixa eu ver aqui. Isso. Então aqui está aqui. Olha, dá para você ver claramente a contaminação da borda. Olha o que acontece. Quando ele começa a mapear de uma área sem dados, olha o tamanho do raster de contribuição e o tamanho do MDE. Na ponta, se você colocar o ponto de exutório aqui, ele vai adentrar-se para qualquer área da imagem e vai gerar uma opção de buraco no rio principal. Então, vai ficar errado esse negócio. Então, você não pode marcar, ó, tudo área sem dados. Ó, área sem dados. Então, aqui, onde começa o dado significativo. Você não pode utilizar mapeamento de exutório na borda do MDE lá, senão vai prejudicar o teu trabalho todo. Então, não pode fazer isso. Tá aqui. Ó, tá vendo? Ó? Aqui, ó. Olha só que coisa ruim. Tudo área sem dados. Se você clicar com o i de informação em cima, ele vai dizer que é uma área no data, área sem dados. Então, ó, área com dados e área sem dados. Então, isso aqui vai deixar o teu rio, aqui, por exemplo, ó, deixaria sem o rio principal, ou seja, vai prejudicar o trabalho todo. Se você precisa de mapear mais para cá, faça mosaicos maiores, vai ser um tempo de processamento maior, mas pelo menos você garante que a subbacia vai ficar dentro do previsto. Beleza? Então tá aí, já mostrei o que é a contaminação da borda. É mais conhecimento para você. Próximo passo, vamos lá. Próximo passo, a gente vai delimitar a rede de drenagem para saber onde tem que colocar o ponto de exutório. Então aqui eu copio esse comando com um limiar 100 para gerar uma drenagem um pouco mais densa. Já gerou. O negócio aqui é muito rápido. Então atualizo se for o caso. Já colocou aqui, ó, stream V1, é a rede de drenagem. Então, da minha bacia eu sei onde é. Na sua você também sabe. Geralmente, você foi lá com o GPS, pegou a coordenada da borda do reservatório, você ficou lá na borda, pegou a coordenada, ou você pegou a coordenada lá da foz, onde está desaguando, né, os córregos. Então tá aqui. O meu, eu sei que, ó, eu vejo claramente aqui a minha bacia. Tecnicamente, subbacia. Então eu sei que se eu marcar o ponto de exutório aqui, ele vai pegar essa outra aqui também. Então depende muito de onde é o seu ponto de escoamento, a sua foz. A minha é aqui, exatamente aqui. Eu tenho que marcar nessa faixa de linha, porque se eu marcar aqui, ele vai pegar outra, tá vendo? Então eu marco aqui dentro, vou marcar aqui só para garantir a partir do terceiro. Vou marcar aqui. Então eu preciso definir o ponto de exutório. Geralmente é uma coordenada que você recebe, ou você precisa desenhar o ponto ali naquela coordenada. Então, digamos que eu saiba visualmente onde está ali a minha área a minha foz, né? O limite onde vai traçar o limite da bacia. Esse é o ponto que vai delimitar a bacia. Então, eu vou colocar o meu aqui, exatamente aqui. Então, você coloca uma nova camada no seu QGIS, nova camada do tipo shape.
atribui o caminho para ela, o nome dela vai ser exutório. E ela é o mesmo sistema de projeção, é um ponto, o mesmo sistema de projeção dos dados de origem. Mantenha. E aqui clique em OK. Então o ponto está aqui, posso tocar a simbologia dele, posso colocar ele um pouco maior, posso trocar a cor dele para vermelho, entendeu? Tá aí meu ponto. Coloco o ponto em edição aqui no lápis e com a ferramenta adicionar ponto, você marca o ponto ali bem no centro do pixel. Pode ser 1 ou pode ser 0, tanto faz. Está aqui o pontinho. Então esse é o meu ponto de exutório, onde ele vai delimitar a minha ABC. Você tem que salvar as alterações e clicar no lápis para sair. Se você não salvar as alterações, não adiantou nada você desenhar o ponto, porque o QGIS não vai entender nada. Muito menos o Towden. Está aqui a bacia, você vê claramente ela. E agora eu tenho que retroceder o processo. Quer dizer então que você gerou esse raster de DNAD somente para você ter noção do local exato do ponto? Sim. Então isso aqui foi só um teste, foi só um ensaio. Agora é o processo para valer. Você gera a segunda versão da área de contribuição e a segunda versão do String Definition by Threshold, que é a definição da rede de drenagem. Marcar o ponto, já foi. E aqui vamos de novo V2. Ele considera como parâmetro o exutório. Entendeu? Ele considera como parâmetro ali. Então você copia. Tá tudo na mesma pasta, Towden, botão direito aqui. Enter. Tá aí. Agora a área de contribuição é o V2. Contribuição V2. Tá aqui a contribuição V2. O limite da bacia hidrográfica. Tecnicamente, subbacia. Então, só seguir os procedimentos. Para a área de contribuição, desta vez eu tenho o limiar de 200. Você pode manter o mesmo limiar de antes, só que você vai gerar mais microbacias. Aí depende do seu modelo de elevação, né? Esses algoritmos Towden e tal, eles tomam muito como referência o SRTM, que é o que eu estou usando aqui. Mas de repente você tem, como já tem, por exemplo, um mapeamento lá de Santa Catarina inteira, com o MDL na resolução de 1 metro. Então pode ser que a sua drenagem, você queira um outro resultado, você tem que fazer tentativa e erro, não tem jeito. Então, drenagem 200, eu vou gerar uma drenagem menos densa do que aquela drenagem de 100 que eu utilizei. Botão direito, Enter. Construir a minha drenagem. Está aqui, String V2. Muito simples, né? Nossa, é de uma simplicidade aqui esse negócio que não dá nem para... Você fica até admirado. Nossa, era tão fácil assim fazer pela linha de comando? Por incrível que pareça. Ou seja, o Towden não precisa de aplicação nenhuma para ele poder executar os algoritmos. Ele é a aplicação, né? Então tá aí a drenagem, muito bem definida a drenagem do Towden. Agora é só delimitar a bacia hidrográfica, não tem que fazer mais nada. É um comando gigante, onde lá no documento eu explico passo a passo, não preciso perder tempo explicando cada um desses itens, você pode checar com o documento. Botão direito, manda gerar sua bacia hidrográfica. O processo pode ser demorado, ele vai pegar os mesmos arquivos dos passos anteriores e vai usar para poder fazer definição. Obviamente, eu incluí aqui a versão da drenagem 2 e a área de contribuição 2. E ele gerou a minha bacia hidrográfica. Como você pode ver aqui, vários arquivos estão à disposição do seu e para o seu uso. Eu tenho aqui as microbacias. Vou atualizar. Beleza. As microbacias, vou desligar aqui o V2 da drenagem, a área de contribuição V2. Tem aqui as microbacias, está ali. Ponto de exutório lá, beleza. A rede de drenagem também. Tem a rede de drenagem no formato de linha. Bacana, né? Bacana demais. Tá aí. Então, o que vier agora, meu querido e minha querida, é só perfumaria, é só embelezamento. Você já tem o processo concluído, a bacia já foi delimitada. Aí. Aqui tem coisa também, é porque você tem que clicar em projeto, propriedades, você tem que mudar o fundo do projeto do QGIS. Eu coloco sempre esse azulzinho aqui, que é esse padrão RGB 192.232.255. Eu gosto dele porque é o fundo de água, usado em mapa profissional mesmo. Fundo para água, né? Para oceano, essas coisas. Então agora você vê aqui com clareza as microbacias. Então você vê que a microbacia tá relacionada à drenagem, né? Aqui tem uma pontinha para cá, ele gerou uma microbacia para cá. Aqui também. Tem duas.
E aqui também, ó, ele passou por aqui e gerou uma. Então, ele veio até que gerou essa. Eles vão fazendo limites. São dados computacionais, né? Os processos agora são processos meramente ilustrativos. Você pode seguir. Você definir a drenagem de acordo com a hierarquia fluvial de Straley, que você encontra na literatura acadêmica. Está aqui, STRM Order, String Order, ou seja, a ordem da rede de drenagem. Com base nesse campo da tabela, você vai usar aqui a estilização de camadas. Você vai trocar o mecanismo para símbolo categorizado, selecionar aquele campo e clicar no botão classificar. A última ocorrência sempre você remove, está aqui, e sair a hierarquia fluvial. Você pode editar aqui, escrever rios de primeira ordem. Eu coloquei número, você pode escrever texto, fazer o que você quiser aqui. Quarta. Terceira. Segunda. Então você vê que é bem flexível, né? Bem flexível mesmo. Aí. É a legenda do seu mapa, inclusive, né? Essa informação que eu estou colocando aqui é a legenda do seu mapa. O que ocorre? Quando você quer dar um destaque, por exemplo, para o rio principal, vou mudar a cor dele e vou aumentar a espessura da linha dele. Linha simples, vou aumentar a espessura dele para 88.86. Vou mudar a cor dele para o azul, que no RGB é 00255. É esse azul. Então, se você quer destacar ele, você vê que os outros podem ficar por cima. Você vê uma linha por cima dele, se você quiser, como eu, tivesse toque, você clica no renderizar efeitos aqui, renderização de camada, ó. Você vai controle da ordem de renderização. Quem tem que aparecer primeiro? Você clica nesse ícone e vai selecionar esse campo da tabela. E ele tem que ser mostrado em ordem ascendente. Então acontece isso, ele vem por cima dos outros. Isso é uma outra forma de você visualizar o seu dado. Rio principal, ali, e os outros que vão enraizando, desaguando nele, né? Os outros. Bem interessante isso, né? Tá aí. Aí você só precisa mudar a cor. Pode clicar na simbologia de cada um deles ali e colocar a cor que você achar que é conveniente. Eu aqui vou colocar uma cor aleatoriamente, sem pensar em nada, sem pensar muito, para não tomar muito tempo. Então tá aí a hierarquia fluvial. Bem legal, né? Muito bacana mesmo. Você vê aquilo que você estudava na teoria, você vê na prática depois acontecendo. O passo seguinte é transformar as microbacias em vetor. Eu coloquei bem detalhado também, bem explicadinho, não tem como você se perder não. Raster converter, poligonizar. Raster para vetor. Você entra com a microbacia, toma como referência o número digital, DN, Digital Number. Aqui, salvar no arquivo, vamos salvar como microbacias, também uma pasta Ctalden, mesma coisa. Microbacias. Mando salvar, eu não gosto desse temporário que ele gera aqui, esse nome esquisito que ele gera ali. Eu mando executar, fecho, posso atualizar aqui e já pego dele, ó, o shape. Aqui, as microbacias vetorizadas, mas eu não gosto dessa vetorização porque ele pega o padrão do raster, então eu tenho que aplicar uma generalização cartográfica para suavizar isso aí. Ele pega o padrão do raster, normal. Padrão do raster. Então você aplica a generalização cartográfica, vou fechar aqui o painel de utilização de camadas, vou carregar o painel processamento e buscar o algoritmo .v generalize, esse algoritmo aqui. Você vai entrar com as microbacias no formato de vetor, que ele já entende. E depois, o método que você vai trocar só aqui embaixo, de Douglas não, você usa o método Boiler. Tem até um tutorial que eu fiz uma vez com um plugin, mas é o mesmo algoritmo. E aqui eu vou deixar como padrão 7. Posso gerar até um temporário. Vou gerar até um temporário, só para você ver a generalização cartográfica na prática. Processo concluído, você aproxima e você vê que ele deixou a imagem.
o limite da bacia é menos abrupto, né? Tá aqui, ó, generalizado. Ó. Isso porque eu usei os parâmetros de suavização padrão. Você pode até melhorar mais um pouco. E ele respeita a topologia também. As feições não perdem a conexão. É muito legal. Tá aí. Fica menos agressivo aos olhos, né? Então você observa, você também pode avaliar se ele mudou muito o dado. E você pode deixar como... Aqui, por exemplo, ele mudou bastante. Mas eu acho que é aceitável. É do processo. Você pode verificar outros algoritmos lá ou outros métodos para a generalização cartográfica, que a gente chama esse processo aqui. Aqui ele conservou mais a borda e aqui outras partes ele foi suavizando. Então, na verdade, o que a gente está chamando aqui de suavização é generalização, é o nome correto. É porque na força do hábito a gente chama de suavização. Ah, eu queria suavizar as bacias. O raciocínio está correto, mas o nome do processo é diferente. Suavização inclui mais vértices. Generalização reduz o número de vértices, que é o caso. Então eu tenho a minha drenagem naquele padrão e eu posso também, se eu quiser, usar o meu generalizado, mexer na simbologia dele, usar uma cor mais bonita. Posso usar aqui, tem esses degradês que eu coloquei lá para vocês, aqui esses degradês. Então tem esses degradês aí que vão deixar a bacia mais bonita. Geralmente eu posso ter um mapa só para representar a hierarquia fluvial e posso ter uma particularidade no mapa. Um mapa no A1, pensa. Uma parte só para mostrar a hierarquia fluvial, outra parte só para mostrar o limite da bacia. Faltou o limite da bacia, que eu nem coloquei no documento porque você precisa do limite da bacia. Eu vou usar o generalizado. Deixa eu ver se eu tenho um campo em comum na tabela. Não tenho. Então eu vou criar aqui um novo campo. Vou chamar aqui de dissolve. Vai ser do tipo texto. Ou pode ser número também. Pode ser número mesmo. Número inteiro. Então, vou colocar aqui nesse campo, na calculadora de campo, nesse campo dissolve, atualizo o existente. Vou colocar aqui o número 1. Então todo mundo tem o número 1 das microbacias. Salvo e saio. Beleza? Então posso aplicar o geoprocesso dissolve com base no campo de dissolução. O campo de dissolução, no meu caso, é o campo dissolve. Entendeu? O que vai acontecer? Ele vai gerar o limite da bacia. Ué, deu erro aqui? De geometria inválida. Ótimo. É ótimo que dê erro para você saber como resolver. Então, fecho meu generalizado, abro novamente o processamento, vamos buscar a ferramenta corrigir geometrias. Corrigir geometrias para corrigir o erro de geometria inválida que está no meu generalizado. Agora eu vou salvar como arquivo. Vou salvar como microbacias fixo, só para eu saber. Então aqui fechei, o meu corrigir geometria está ali. Posso copiar o estilo daquele outro, generalizado, estilos, copiar estilo, todas as categorias de estilo, clico no meu fixo, estilos, colar estilo, todas as categorias. Está aqui, aproveitei, tirei o meu generalizado, tirei da microbacia também, e está aí. Então, agora eu posso aplicar o geoprocesso dissolver. Se não acontecer, depois você não sabe como resolver, né? Por isso que tem que acontecer mesmo, tem que acontecer essas coisas, para que você tenha condição de reproduzir essas técnicas. Está aí. O dissolver, neste caso, ele é com base no arquivo que eu generalizei. Então, você pode considerar se você vai utilizar a generalização cartográfica ou não. Então, se você mexer na simbologia dele, preenchimento simples, tirar o preenchimento dele e aumentar a espessura da linha. Tá vendo? Ele vai ficar com base no limite que foi generalizado. Consegue entender? Este é o limite da bacia hidrográfica. Então, você delimitou a bacia hidrográfica, no caso a subbacia, tem um limite
limite dele. O limite dele é esse aqui. Qual é o limite da subbacia? É esse aqui, ó. Esse que eu gerei agora, o dissolvido. Consegue perceber? Então você tem ponto desultório, hierarquia fluvial, rede de drenagem, e você tem aí as microbacias e tem o limite da bacia. Você precisa criar o limite da bacia. Tá aí o limite da bacia. Agora eu tenho tudo certo. É que eu não coloquei no documento porque já estava muito extenso, estava muito cansado. Tá aí. Delimitação de bacia hidrográfica no Taldem pela linha de comando, processo super tranquilo. Eu espero que você goste, que você repasse esse documento para outras pessoas. O documento tem lá o link do vídeo, que eu vou colocar estrategicamente. E um forte abraço para você e nos vemos na próxima.